Boa noite, irmãos. Graça e paz. A gente, quando chega aqui em cima, a gente vê que a igreja está bonita, está linda, coisa gostosa. É muito bom estar na presença do Senhor, não é verdade? Eu não sei cada um de vocês, mas eu ali já chorei. Eu ali já senti o toque do Senhor. Eu ali já senti o Senhor andando aqui por esse lugar. Eu já senti o Senhor olhando para cada um de nós com a sua graça e com a sua misericórdia. Oh Deus maravilhoso! E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês nesta noite, conhecendo um pouquinho, um pedacinho dessa família de Cristo. Coisa gostosa, nós estaríamos nos céus, juntos, adorando a esse nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Muito bom estar aqui. E eu agradeço a esse Deus maravilhoso por essa oportunidade. Fico lisonjeada por Ele me chamar e eu aqui fazer parte desse trabalho tão lindo. Somar aqui nesse altar. Quero também agradecer a nossa irmã Michele pelo convite. Quero agradecer também o pastor pela concordância e agradecer a presença de cada um de vocês aqui neste lugar. Trago também o carinho e o abraço do meu pastor, pastor André, da PIB, como a nossa irmã Michele já falou. E quando a nossa irmã Michele me ligou e falou comigo a respeito desse tema poderoso de hoje, eu fiquei radiante, eu fiquei muito animada. E eu acho que ela deve ter prestado atenção nisso, porque nós precisamos ouvir a cada instante essa frase maravilhosa vindo do nosso Rei, vindo do nosso Deus, do nosso noivo, aquele que vai vir para nos buscar, que vai voltar para nos levar para os céus. E quando ela me falou, eu fiquei tão feliz. E eu falei, Senhor, que tema, até falei com ela, que tema propício para os dias de hoje. Louvado seja o Senhor, que nós passamos por 2 anos aí, numa luta, numa batalha, numa guerra, e o nosso inimigo era um inimigo invisível. Não podíamos ter acesso à igreja. Quem é que pensou numa vez acontecer isso? Nunca pensávamos de chegar aonde chegamos. 2 anos, a igreja fechada. Depois ela abre, nós viemos e ali nós tivemos que fazer a separação. Hoje mesmo eu abracei uma irmã e ela falou para mim assim, hoje a gente pode se abraçar. Como foi difícil, né, irmãos? Como foi difícil você não poder apertar a mão da tua irmã. Um abraço cura, um abraço transforma, um abraço tira a tristeza, renova a alma. E isso nos foi tirado. 2 anos nós passando com aquela situação difícil. E agora melhorou um pouco, graças a Deus por isso, nós vemos ali a guerra da Ucrânia. Irmãos, vivemos momentos de que estamos caminhando nessa terra, cheios de placa de cada lado. Eis que venho sem demora. Toda a sua palavra se cumprindo, irmãos. Toda a palavra de Deus. Aquele que conhece a palavra não se admira pelo que estamos passando. Não se admira, porque o Senhor já nos mostrou, já nos revelou, já nos falou o que nós iríamos passar. E o mais interessante é que quando começou essa pandemia, eu creio que todos nós participamos disso. Muitos foram as mensagens vindo pelo WhatsApp, mostrando pessoas ajoelhadas no chão, nas ruas, louvando ao Senhor,
orando, buscando, clamando, janelas se abriam de prédios e todo mundo cantando. O desespero estalou. O desespero chegou. As pessoas passavam as mensagens para mim, desesperadas. Nora, olha o que está acontecendo. E eu, calmamente, irmãos, a gente que confia no Senhor, nada vem tirar a nossa paz, nada vem tumultuar nossa alma, nosso espírito. Aquele que sabe que o seu passaporte está ali, totalmente liberado, carimbado, para chegar nos céus, não se desespera. E eu falava com as pessoas que mandavam essas mensagens, e eu falava, eu não quero ver isso aqui agora, eu quero ver isso depois da pandemia. Porque estava começando uma pandemia, e estava começando também uma guerra política, que a gente ouvia falar de uma guerra civil. A gente passou por um pedacinho aí atrás. E eu falava, eu quero ver depois que passar por essa situação. Todo mundo viu, né? As pessoas ajoelhadas, orando, louvando, janela aberta. Mas e hoje? Ainda chega mensagens mostrando os prédios abertos, as janelas, o povo orando, o povo louvando. Eis o problema. Quando a situação aperta, a nossa tendência é correr para o Senhor e agarrar. É agarrar Ele. Senhor, tem misericórdia. Mas isso não é amor. Isso não é temor. Isso é medo. Medo do que está passando, medo do que está chegando, medo do invisível, medo do que pode ser, medo do que vai acontecer. Mas aí a hora que tudo se acalma, é a hora de você mostrar quem você realmente é diante do reino dos céus. Nós, quando temos medo, a tendência é buscar. Mas depois, nós nos acostumamos com o medo. Aí, é algo que acontece totalmente diferente. Enquanto eu estou lá com medo, eu estou buscando a Deus. Senhor, tem misericórdia. O que está acontecendo? O que vai acontecer nessa terra? E aí, quando a gente começa a perder os nossos parentes, e aí, quando a gente começa a perder os nossos amigos, e aí, quando a gente começa a perder o nosso emprego, e aí, quando você chega no supermercado, você não traz nada, você compra pouquinha coisa e você não traz nada. E aí, você vai se acostumando com aquela situação. E aí, sabe o que acontece? A tendência é, esmorecer. Esmorecer. A dor bateu, a tristeza bateu, mas eu me acostumei com a dor. Eu me acostumei com a tristeza. E agora? Estamos buscando ao Senhor como buscávamos antes? Você entra na internet e você vê as pessoas clamando, buscando, orando, louvando. O que nós estamos vendo? As nossas igrejas vazias. E é por isso que eu cheguei aqui e achei lindo, porque a igreja está cheia. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, porque todos nós que estamos aqui, nós temos sede de Cristo. Mas no nosso dia a dia, não é dessa forma. Infelizmente não é dessa forma e nós sabemos disso. Quantos irmãos que estão faltando nos bancos? Quantas pessoas que hoje a gente vai falar com elas, dá uma renovada na sua fé,
na sua esperança, a pessoa vem, mas eu estou muito entristecida. Mas a minha dor é muito grande. Porque eu estou passando por isso e aquilo. O desânimo tomou conta. A apostasia tomou conta. E aí, quando a nossa irmã Michele falou para mim desse tema poderoso, eu ainda falei para ela, tema propício para os dias de hoje. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite. Nós cremos nisso fielmente. E qual é a nossa base do cristianismo? É a salvação. É isso que nós agarramos com unhas e dentes, sabendo que o nosso noivo, o nosso Redentor, vai vir nos buscar. E eu falo para você que o túmulo não é o nosso último endereço. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, Deus maravilhoso que nos salvou, nos resgatou, nos transformou. E hoje nós podemos bater no peito e falar, os céus me pertencem. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor hoje está aqui dizendo para cada um de nós, eis que venho sem demora. E aí quando a irmã Michele passou para mim o tema, está lá em Apocalipse 3:11, e nós sabemos que ali está sendo escrito para as 7 igrejas, e exclusivamente nesse versículo está falando sobre a igreja de Filadélfia. E aí eu falei com o pai, o dono da palavra, porque eu não sou nada, só um instrumento. Se o Senhor não me usar, eu nada tenho para falar com vocês. Hoje era 3 da manhã quando eu estava falando com o pai. Estava lendo, meditando na sua palavra. Por quê? Porque eu não sou nada. E aí eu falei com ele, Senhor, o que eu tenho que falar? O que eu vou falar para o teu povo? Vou falar sobre as 7 igrejas, as 7 cartas, vou falar sobre Filadélfia, o que eu vou falar? E ele falou para mim, não, você vai falar de noivas. E eu achei muito interessante, de noivas. Eu falei, glória a Deus, pai, glória a Deus, porque se é um congresso de mulheres, nada melhor do que falar de noivas. E ali eu falei, mas e aí? E aí? Fale das 10 virgens. E a leitura que eu vou fazer aqui, irmãos, é uma leitura que já foi feita. Glória a Deus. Deus é maravilhoso e confirma. E confirma. Aqui não tem um falando sobre água e o outro falando sobre fogo. Aqui todo mundo fala uma só língua. Aqui o Senhor quer alimentar com um alimento só, que é o alimento que desce dos céus. Aleluia! Aqui não tem ninguém para se aparecer, porque aqui a estrela é Ele. É Ele que toma a frente, é Ele que fala, é Ele que toca, é Ele que reina, é Ele que está aqui nos enchendo nessa noite. E Ele falou, fale das 10 virgens. Então eu peço a você que abre Mateus, no versículo 25, e nós vamos ler do 1 ao 13. Aleluia. Nós vemos aqui que essa é uma parábola das 10 virgens. E nós sabemos muito bem que o Senhor, Ele usava as parábolas para ensinar coisas profundas, ensinamentos poderosos, que se ele chegasse e falasse simplesmente, as pessoas não iriam entender. Às vezes ele até usava as parábolas e falava com os discípulos, e os discípulos ainda falavam assim, Senhor, eu não entendi. Ele usava coisas do dia a dia, coisas simples, para que nós venhamos entender as coisas grandes e poderosas. Mateus 25, no primeiro versículo, diz assim, então, e eu peço a vocês
que preste bem atenção em cada letrinha e em cada palavra. Porque não sou eu que estou falando, mais uma vez eu digo, é o Senhor que está aqui, é Ele que está falando. E diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E aí a gente volta aqui no primeiro versículo que diz: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. A 10 virgens. O Senhor Jesus, Ele aqui não faz acepção de ninguém. Ele não fala, teve uma mais gordinha, outra mais magrinha, outra baixinha, outra moreninha, outra lourinha. Ele fala as 10 virgens. Ele não faz acepção. Ele veio ao mundo, morreu por todos nós. Por todos nós. Ele não olhou e falou: eu só vou para aquela ou só vou para aquele. Ele morreu para todos nós. Ele estava lá na glória, se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória e foi diminuindo. E foi diminuindo. E foi diminuindo. E foi diminuindo ao ponto de chegar ao tamanho de um embrião no ventre de uma mulher. Por minha causa, por sua causa. Por nossa causa. Ele nasceu neste mundo. Ele foi humilhado por nós. Ele foi cuspido por nós. Esbofeteado por nós. Sofreu açoite por nós. Foi crucificado por nós. O Senhor Jesus, Ele conta essa parábola porque naquela época o casamento judaico era dessa forma. O noivo via uma menina, gostava dela, ou o seu pai achava, arranjava aquele casamento com aquela menina, com aquela moça, com aquela virgem. E o pai do noivo ia na casa do pai da noiva e lá faziam um contrato nupcial. Só que nesse contrato nupcial, o noivo tinha que dar um dote. Mas, irmãos, esse dote não era qualquer coisa. O dote era de alto valor. E Jesus pagou
esse dote por nós. E o nosso Senhor, como Deus, desceu aqui, derramou seu sangue santo, puro e inocente, por nós, por você e por mim. Ele pagou aquele dote. Você é noiva do Senhor Jesus, porque Ele pagou esse dote. O pecado entrou no mundo através de um homem. E através de um homem também tinha que ver a salvação. Porque senão Satanás iria olhar para ele e falar assim: foi muito fácil você, como Deus, vir e resgatar a tua igreja. O Senhor Jesus, ele desce. Nasceu de uma mulher. 100% homem, 100% Deus. Mas ele optou para ficar como homem. Sentiu o que nós sentimos, sentiu fome, sentiu sede, sentiu vontade de dormir, sentiu cansaço, sentiu tudo o que nós sentimos. E isso daí, aí eu vou fazer aqui uma notazinha de rodapé, como diz o Hernandes Dias Lopes, para que a gente não chegue no céu e fale assim: ah, Senhor, aquilo lá que eu passei foi muito difícil. Foi terrível. Por isso é que eu não consegui. Aquela tentação foi complicada, Senhor. E aí ele vai virar para cada um de nós, quando a gente der essa desculpa, ele vai falar assim: eu estava lá como homem. E eu venci. E você tinha que vencer também. Nós recebemos o dote. Somos a noiva de Cristo. Ele não faz acepção de ninguém. Aqui ele diz 10 virgens. Quantas pessoas tem aqui? Vamos chutar 200? Pelas 200 pessoas que estão aqui, Jesus morreu. Pelas 200 pessoas que estão aqui, o noivo pagou o dote para cada um de nós. Você sabe o que é isso? Olha o teu valor. Olha o nosso valor. Quantas vezes no nosso dia a dia, muitas pessoas, muitas situações, o adversário quer mostrar para você que você não vale nada. Quer jogar a tua autoestima lá no chão. Quantas vezes o adversário olha para você e fala: quem é você? Você tem que bater no peito e falar: eu sou a noiva. O meu noivo pagou um dote, eu sou importante. Eu sou importante. O lapidador achou você, me achou uma pedra bruta no meio do cascalho, no meio da lama. Ele achou. Ele pagou o dote por nós. Ele nos lapidou. Aleluia. 10 virgens, sem acepção. Mas aí a gente vai no segundo versículo, e aí a gente vê uma diferença. 5 prudentes e 5 nécias. Mas quem faz essa diferença? É o Senhor Jesus? Não. Somos nós. 2 grupos de virgens estão aqui no versículo 2. 2 grupos. O amigo do noivo, deixa eu falar só um segredinho para você. O amigo do noivo está aqui. E ele sonda os corações de cada um de nós. E ele sabe quem está aqui com prazer, com alegria, em adoração, cultuando verdadeiramente o Senhor. Ele conhece, ele sabe. O amigo do noivo não passa nada despercebido a ele, não. Ele te sonda lá no seu profundo. Ele te conhece lá na sua casa, ele te conhece na sua faculdade, ele conhece você lá no seu trabalho. Como você quer fazer tudo errado e ficar no grupo das prudentes?
você está ali vendo aquela novelinha satânica, espiritismo puro, adultério terrível, prostituição, e quer ficar no grupo das prudentes. Ele sonda a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque aquelas que querem andar segundo a sua palavra, pode se deleitar. Pode descansar. Senhor, eu erro, mas eu peço perdão, porque eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. E aí o que diz a palavra? Todos os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Aleluia. Quem faz a divisão? Você e eu e você. O Senhor simplesmente fala assim, olha, esse grupo aqui é esse grupo ali é outro, acabou. Não é ele que vai determinar, não, você fica do lado de cá, não, somos nós. O que o Senhor precisava fazer, ele fez, pagar o dote. Ele pagou o dote. Nós, como noivas, o que precisamos fazer? Nos preparar. Fazer o nosso enxoval. Nos preparar, porque olha, maravilha, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, com sinceridade, coisa gostosa e maravilhosa é a gente ver isso aqui, ó. Eis que venho sem demora. Um mundo terrível, um mundo de tristeza, um mundo de decepções, um mundo que quer o tempo inteiro te fazer chorar. E aí você lembra daquilo que está te aguardando lá no céu. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. E aí você depara com uma frase dessa, uma promessa tremenda desse nosso Redentor, nesse nosso Salvador. Irmãos, é motivo de alegria. Oh, glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, que nós temos a esperança. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Vocês sabem o que é isso? Não tínhamos chance de salvação. O inferno nos aguardava. E aí nós vemos que no versículo 2, 5 prudentes e 5 nécias. No versículo 3 e 4, as nécias não tinham azeite. Mas as prudentes tinham o seu azeite. E o que serve o azeite, irmãos? O azeite serve para dar sabor. O azeite serve para alimentar. O azeite serve para transformar. Vai comer uma bacalhoada sem azeite. Vai comer uma salada de alface sem azeite. Fica totalmente sem sabor. Irmãos, o azeite está sendo derramado. O azeite está sendo derramado nessa noite. Você pegue a sua botija, você pegue a sua vasilha e encha com esse azeite puro de oliva, vindo direto da azeitona. Não é falsificado. Pegue a sua vasilha em nome de Jesus, acorda. Aquele que ainda está morno, ainda que está em cima do muro. Em nome de Jesus, acorda. Ele não tarda a voltar. Ele não tarda a voltar. Ele está nos avisando, não é à toa que estamos aqui com esse tema, irmãos. Ele não tarda a voltar. Pega a sua vasilha, encha de azeite nessa noite. Mas, irmã Nora, é só na igreja que a gente enche de azeite? Não. Não. É dentro do seu quarto orando, o azeite está jorrando. É dentro da sua casa ou em qualquer outro lugar, você sentado meditando na palavra, o azeite está sendo derramado. É você falar do evangelho desse Deus maravilhoso, o azeite está sendo derramado.
E cada momento desse, não perca a oportunidade de encher a sua vasilha. Não perca a oportunidade. O noivo vai chegar. O noivo vai chegar e precisamos ter azeite suficiente para a hora que ele chegar, nós estarmos com as nossas lâmpadas bem acesas. E aí, continuando, no versículo 5, diz que o noivo... Não, vou voltar um pouquinho, vou voltar aqui. Nós falamos sobre o azeite, agora a gente vai falar sobre a falta do azeite. O que traz a falta do azeite? O amor ao mundo. Quando você não tem azeite, você tem amor ao mundo. Quando você não tem azeite do Senhor na sua botija, você está totalmente envolvida com o mundo. E aí eu vou até falar sobre uma parábola, sobre uma ilustração de uma mulher que tinha muita pobreza na sua casa. Era muito humilde, muito pobre. E ela tinha um bebezinho, um nenenzinho no colo. E aonde ela morava, tinha várias grutas, cavernas. E um certo dia, ela com aquele bebezinho seu no colo, ela passa em frente a uma gruta. E daquela gruta sai uma voz e diz: entra e pegue. E ela parou, ficou prestando atenção, e ali a voz de novo: entre e pegue. Ela, vou entrar e vou ver o que eu tenho que pegar. E entrou. Chegou lá dentro, irmãos, ela deparou com muito ouro, com muitos brilhantes, pedras preciosas. Vocês imaginam isso? Aquilo brilhando assim na sua frente. E aquela voz virou e falou assim: pegue o que quiser, mas não se esqueça do principal. E aquela mulher começou. Pegou o seu bebê, botou ali no chão. Peraí que está me atrapalhando, fica aí quietinho. E começou. Em tudo que ela podia, ela enfiava ouro, e ela enfiava brilhante, e ela começou a fazer as bolsas dela com a roupa, e colocando nos bolsos, e nas bolsas, e a voz: pegue o que quiser, mas não se esqueça do principal. E ela está lá, desesperada: tenho que pegar. Até que uma hora a voz muda, e a voz fala assim: saia que a porta vai se fechar. E ela está lá no desespero, olhando a porta e no desespero: saia que a porta vai se fechar. Até que ela viu a porta começar a fechar, ela segurou tudo o que ela podia e saiu daquela gruta. E o que ela esqueceu para trás? O filho dela. E às vezes, quando nós não temos o azeite, acontece isso conosco. Quando nós não temos azeite, a nossa preocupação é trabalhar demais, é estudar demais, é se envolver com as coisas da vida do dia a dia demais. E como fica a obra de Deus? Como fica o Senhor Jesus na nossa vida? Como fica esse noivo que já pagou o dote por nós? Pegue o que quiser, mas não se esqueça do principal. Ore, busque, leia a palavra, evangelize. Você sabe por que Jesus ainda não voltou? Todas as coisas que estão mencionadas na palavra já se cumpriram. Uma só falta. Ainda tem gente que não escutou a palavra. Por incrível que pareça, mas ainda tem gente que ainda não escutou. E depende de quem? De nós. E aí, continuando. Agora sim, vamos continuar aqui. Vamos falar do versículo 5. Que diz assim:
o noivo tardou. Você já viu? Quantas vezes você vai pregar e a pessoa fala assim, e esse Jesus que você está falando, não volta não. Desde que eu nasci que eu escuto isso. Desde que eu nasci. Olha quando foi escrita a Bíblia. Cadê que ele voltou? Ele não voltou. Isso aí é bobagem. Isso aí é besteira. Não consegue enxergar o noivo chegando. O noivo tardou por quê, irmãos? Em primeiro lugar, o Senhor não é preso ao nosso tempo. O que a palavra de Deus diz? 1000 anos para o Senhor é um dia e um dia é 1000 anos. Eu estou procurando aqui o relógio, irmãos. Não tem relógio, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso nessa igreja, hein? Mulheres sábias, pastor sábio. Então, irmãos, 1000 anos é um dia é 1000 anos, porque o Senhor não está dentro do nosso tempo. Ele não está preso ao nosso tempo, ao nosso relógio, ao nosso dia, ao nosso mês. Ele não está preso, não. Sabe como que o Senhor faz? Ele pega um livro na mão, que é toda a nossa história de Gênesis e Apocalipse. Tudo está ali escrito. A hora que ele quer ir lá em Abraão, ele volta. Oi, irmã. Elogiei tanto. Jesus, esse horário é o meu inimigo. Por isso que ela trouxe 9h15 da noite. Então deixa eu acelerar, porque senão a gente vai fazer uma vigília aqui. Ai, porque falar do Senhor é tão bom, não é não? Falar do Senhor, eu vou falar com a Michele. Cadê a Michele? Vou falar com a Michele, que da próxima vez que eu vier aqui, tá lá atrás. É de 7 horas, tá, Michele? Até 11. Vamos direto. Então deixa eu acelerar aqui, vamos falar aqui rápido. Ele não está preso no nosso tempo. Ele quer ir lá em Abraão, ele vai. Ele quer ir lá em Moisés, ele vai. Ele quer ir lá na frente, no fim de tudo, ele vai. Ele não está preso no nosso tempo. Ele está tardio? Não. Ele não está tardio, ele vai chegar na hora certa. Certa. E aí, continuando, adormeceram todas. Aqui no versículo 5 está dizendo, adormeceram todas. Irmãos, esse adormecer aqui não é esfriar na fé não, tá, irmãos? Esse adormecer aqui é dormir mesmo. Elas estavam cansadas. E isso mostra para a gente o quê? Jesus está voltando, mas não é por causa disso que nós vamos cruzar os braços. Não quero trabalhar mais. Já viu gente falando assim? Eu agora estou esperando no Senhor, não quero trabalhar mais. Não quero estudar mais. Agora acabou a vida para mim. Eu só estou esperando nem 8, nem 80. Você nem vai se apostatar da fé, mas também não vai ficar parada, esperando o noivo vir, porque não é isso que ele quer. E aqui ele mostra claramente que nós precisamos dormir, nós precisamos trabalhar. Isso daqui é coisas físicas, materiais que nós precisamos no nosso dia a dia. Ai, irmãs, fiquei triste com esse... Ai, cadê a irmã abençoada que fez isso comigo? Depois a gente conversa. Jesus, eu tenho tanta coisa, Pai. Ajuda aí. Então, nós vamos passar aqui para o versículo 6, que diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. Eis o noivo. E sair ao seu encontro, não podemos passar para essa nossa frase aqui? Eis que venho sem demora, porque é isso que ele está gritando nos nossos ouvidos hoje. Eis que venho sem demora. E aí, irmãos, deixa eu ver aqui, que agora eu estou até meio perdida aqui. Ah, Jesus, irmã, eu acho que a irmã tem que orar mais. Oh, meu Pai. Então nós vemos que o profeta Amós, ele nos fala: prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. E nessa noite, o nosso noivo está falando para cada um de nós aqui: Bibi, de bom pastor, acorda, porque eu estou chegando. Prepara-te
prepara-te a tua lamparina, prepara com o teu azeite, estou às portas, estou chegando. Coisa séria, irmãos. Precisamos nos preparar, precisamos buscar o Senhor. O que eu falei no começo, nós fazemos o nosso enxoval, não é verdade? Cada oração é um brilhantezinho que você bota lá no seu lençol. Cada palavra que você lê aqui é um bordadinho que você põe na sua toalha. E aí no final você vai ter aquele enxoval lindo e maravilhoso. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, PIB de bom pastor, prepara-nos cada um de nós para encontrar com o nosso noivo. E aí no versículo 7, todas prepararam as suas lâmpadas. Todo mundo. Vem o noivo! E aí? Vamos pegar aqui. Cadê a lâmpada? Cadê a lamparina? Cadê o azeite? Vamos pegar. Mas o que aconteceu? As nécias repararam que não tinha o azeite. O azeite jorrou de graça pela graça. E elas não pegaram o seu azeite. E disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, irmãos, não barganhe. Não barganhe com teu azeite, não barganhe não. Porque o que o adversário quer é isso. É barganhar com você, irmãos. Você tem 5 sapatos lá? Divida aí, divida para cada um. Você tem 10 casacos? Tá frio? Pega aí, divide com seus irmãos aí, com as suas irmãs. Mas não divida o seu azeite. Vai te fazer falta. E aí nós vemos que a resposta das prudentes foi um não sonoro. Não. Irmãos, nós precisamos falar não para o pecado. Nós precisamos falar um não bem sonoro para aquilo que quer nos atrapalhar na nossa caminhada. Não seja gentil com o pecado. Não seja gentil. É não. É não. Não se deixe misturar, não se deixe o seu azeite derramar. Não, vai te fazer falta, não faça isso. E aí elas viram para ela e falam, ide aos que vendem e comprai-o. Irmãos, é de graça. É de graça. O puro azeite é de graça. Está caindo aqui hoje. Está caindo aqui hoje. Recebe aí, porque o azeite está caindo sobre a sua vida, a renovação de vida. O sabor do Espírito Santo está caindo aqui sobre as nossas vidas. Receba nessa noite, aleluia. É de graça. Oh, aleluia, Jesus maravilhoso. Só que vai chegar uma hora que ele vai parar. Ele vai parar. E aí é como as noivas prudentes falaram, vai comprar. Não tem mais aonde cair de graça, com abundância, com fartura. Não tem mais. Vai comprar. E esse vai comprar, irmãos, nos mostra um azeite totalmente falsificado. Azeite puro, azeite de oliva, ele desce de graça. Ele desce por amor. Ele desce para nos encher. Ele desce para nos saciar. Ele desce para nos renovar. Mas aquele comprado é falsificado. Mas aquelas saíram à meia-noite. À meia-noite foram comprar. E aí, de vez em quando a gente vê umas barganhas assim nas igrejas, né? Tudo isso eu ia falar um pouquinho mais, mas vai comprar e elas saíram para comprar. Procura daqui, procura dali, conseguiram comprar. Mas e aí? Voltaram elas. O noivo chegou. E aonde elas estavam? Aonde elas estavam? Esperando o seu noivo? Se preparando para o seu noivo. Tarde demais. O noivo chegou. E esse momento vai ser um momento triste e crucial na nossa vida. Estava falando com a nossa irmã Michele. Esse ano vai fazer 12 anos que o meu filho foi para o Senhor. O Papai do Céu chamou ele. 26 anos. E eu estava lá com ele numa certa noite. E ele teve câncer.
E eu estava lá uma certa noite e de repente me deu vontade de ir no banheiro e eu fui lá no banheiro. Quando eu cheguei lá, era uma ala só de pessoas assim, ruinzinha. E aí eu escutei um grito chamando uma enfermeira. E eu levei aquele susto, falei, Jesus, o que foi isso, Senhor? Que força é essa? Que pulmão é esse? E saí depressa do banheiro. Quando eu olhei, irmãos, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu passei. Havia um homem que estava naquele momento falecendo, morrendo. A coisa mais horrível, presta bem atenção nisso, irmãos. A coisa mais horrível é a pessoa morrer sem Cristo. Presta bem atenção. É a coisa mais horrorosa. O homem se contorceu todo naquela cama e ele estava com os olhos abertos e a sua fisionomia de apavorado. Enche a sua botija de azeite hoje. Enche a sua botija de azeite hoje. Oh, meu Pai eterno. Aquele homem, eu fiquei assim, eu parei, virei estátua olhando aquela situação. Eu imagino quem veio buscar. Você sabia que quando nós morremos, o anjo do Senhor vem nos buscar, né? Glória a Deus mesmo. Você está sendo perseguida? Vai ser perseguida? Vai ser o quê? Decapitada? Vai ser colocada num saco de plástico, como aconteceu uma vez aí, há um tempo aí atrás, lá no Oriente? Saiba que você não vai estar sozinho. O Senhor manda o seu anjo na passada dessa vida para outra vida. Ai, irmãos, que alimento gostoso. Que vontade de ficar aqui para fazer uma vigília com vocês, Jesus. Ai, irmãos, quem nasce, presta atenção. Quem nasce 2 vezes, morre uma. Quem nasce uma, morre 2. Entenderam o mistério? Quem nasce biologicamente e quem nasce espiritualmente, morre uma vez só. Mas aquele que nasce somente uma vez biologicamente no útero da sua mãe, somente esqueceu do noivo, esqueceu do azeite, vai morrer 2 vezes. Não brinque com a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor está nos despertando nessa noite. Não brinque com a eternidade. Não brinque com a eternidade. O noivo chegou. E aí diz que as prudentes entraram para as bodas. E o que aconteceu com a porta? Fechou. A porta se fechou. Vocês imaginem só. Aquelas 5 nécias, diante daquela porta fechada, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai falar, declarar que Jesus Cristo é o Senhor, diante dessa porta fechada. Imagina aquelas 5 diante dessa porta fechada. Eternidade no inferno. Eternidade no inferno, aonde o bicho não morre, aonde há gemido, aonde há dores eternamente. A porta se fechou. Eu imagino misericórdia. Hoje, 3 horas da manhã, eu estava chorando e eu falei, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da tua igreja. Desperta a tua igreja para aquele grande dia. Está chegando, irmãos, não brinque. E aí no versículo 11, chegaram as nécias chamando, viram a porta fechada. Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Olha o desespero. Olha o desespero. E aí o que acontece? Ah, mas tem o purgatório, né? Não tem? Tem o purgatório. Ah, mas tem a velinha, né? Que a gente pode acender todo dia ali. Senhor, tira meu parente de lá, leva para o céu. Não. Não tem. Morreu, segue-se o seu juízo. Segue o seu juízo. Não adianta mais, Senhor, abre-nos a porta. E aí o que o noivo falou no versículo 12? A resposta foi: em verdade vos digo que não vos conheço. Ah, irmão, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, sinceramente, até para ler isso daqui dói. Até para imaginar isso daqui dói. O problema dessa vida não é a riqueza. O problema dessa vida não é a morte. Como eu já falei, o túmulo frio, aquele túmulo gelado não é o nosso último endereço. Não é. Mas o inferno é uma dura realidade. Uma dura realidade. E elas estão vivendo essa realidade. Que o Senhor abençoe, que nenhum de nós que estamos aqui nesta noite se perca. Glória a Deus. Que nenhuma de nós aqui chegue e encontre a porta fechada, peça para abrir e ele falar: quem é você? Não te conheço. Em nome de Jesus, que isso nunca venha a acontecer conosco neste lugar. Em nome de Jesus. E aí o versículo 13, para terminar, diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Porque a gente vai se encontrar com ele, de um jeito ou de outro. Ele vai vir nos ares, glória a Deus. Mas se eu for antes, meu filho foi antes. Meu filho se encontrou com ele antes. Lá no cemitério, tem gente de todas as idades. De todas as idades. Nós não sabemos o dia. O pastor Cláudio Duarte, ele diz que a gente nasce com uma senha, né? Vocês já ouviram falar isso? Nasce com uma senha. Então, tem momento que todos os dias o Senhor fala: a senha tal. Até ele falou assim: e se eu tiver com 46 e for chamado 46? Preparai-vos, porque o noivo está chegando. E aí, para eu terminar, já até fechei, tá, irmã? Depois a gente conversa, irmã. Vou chamar você para tomar um café lá em casa amargo. Para fechar, irmãos, eu vou também contar uma outra ilustração para fechar. E essa ilustração, eu espero que fale bem alto ao seu coração. Existia uma menina, e essa menina tinha aproximadamente 12 anos. Morava lá no Oriente. Os seus pais eram muçulmanos. E ali naquela cidadezinha dela, começou uma igreja, inaugurou uma igrejinha pequenininha, simplesinha. E aquela menina sentiu o desejo de participar daqueles cultos. Sentiu o desejo de entrar naquela igreja. E ela entrou, e ela foi. E lá o Senhor a tocou. E lá ela conheceu o nosso noivo. E ali ela voltou para casa radiante, feliz da vida, porque quando a gente encontra o nosso noivo, irmãos, a nossa vida muda. A gente não tem medo de nada, a gente fala desse Deus maravilhoso, desse noivo maravilhoso, e assim ela fez. E ela chegou, ela foi e falou assim: pai, eu tenho uma notícia para te dar. Sabe aquela igrejinha? Eu quero frequentar e eu quero ser crente. Aí ele foi e falou assim: de maneira alguma, de jeito nenhum. Nós somos muçulmanos e você vai ser crente? De maneira alguma. Mas aquela menina tinha conhecido o Senhor. E toda hora ela falava: pai, eu quero ser crente. E ele: não. Pai, eu quero ser crente. Não. E ficou nessa insistência. Até que chegou uma hora que o pai, cansado daquilo, falou para ela, falou assim: olha só, você quer ir? Você vai. Mas toda vez que você for, quando você chegar em casa, você vai levar uma surra.
Mas, irmãos, surra não é aquela surrinha que a gente conhece, não. Surra é deixar o rosto da menina todo inchado, a menina toda cheia de hematomas, jogava ela no chão, esmurrava a sua cara. E ainda digo mais, até que ele foi bonzinho, porque eles costumam matar. É por isso que os muçulmanos crescem muito rapidamente, porque filho de muçulmano tem que ser muçulmanos. Não pode, se sair fora, mata. O pai mata. E esse foi até bonzinho. E toda vez que a menina ia e voltava de lá, era aquele couro, jogava a menina no chão e batia, a menina já ia para a igreja toda deformada. E aí o pastor, olhando a sua fidelidade, falou para ela, falou assim, olha só, amanhã, e outra coisa, irmãos, o culto lá eram todos os dias, tá? Todos os dias ela estava lá e todos os dias ela apanhava. E aí o pastor virou para ela e falou assim, amanhã prepara um louvor para você cantar aqui na igreja, no culto. E ela, feliz da vida, foi para casa, ensaiou o seu louvor para cantar, para entoar o Senhor, aquele louvor mesmo vindo do coração. E ela era muito pobrezinha, uma irmã da igreja, foi tocada pelo Senhor para fazer um vestidinho branco para ela. E aí, quando ela chegou lá no outro dia para louvar o Senhor, a irmã chamou e falou, olha, eu fiz esse vestidinho branco para você. Ela correu lá no banheiro, trocou, chegou lá na igreja, cantou, louvou, adorou o Senhor, coisa gostosa, maravilhosa. Acabou o culto e ela estava saindo com alguns irmãos, porque a maior parte já tinha ido embora. E de repente, quem vem? Quando ela sai da igreja, quem é que vem? O seu pai, bêbado, irado. E ali ele começa a bater na menina, jogar a menina no chão, esmurrar a menina, e não se conteve, pegou o pé da menina, no que ele jogou, ela bateu a cabeça, no meio fio, rachou a sua cabeça. E aí, quando os irmãos viram, ficou toda ensanguentada, seu vestido rasgado. Os irmãos, vendo aquela cena, correu para tirar ela daquela situação, levou para dentro da igreja, colocou ela num banco e ela estava totalmente desfalecida. Mas teve um momento, eles chamaram a ambulância, teve um momento que ela acordou, recobrou o seu juízo e ela falou assim, cadê o meu vestidinho branco? E o pastor olhou para ela e falou assim, ô minha filha, não lembra do seu vestidinho branco não, você fica calma, fica tranquila, porque a ambulância já está vindo para te levar para o hospital, não fica preocupada com o seu vestidinho branco não. E ela desmaiou de novo. Daqui a pouco, ela recobrou de novo o seu juízo e ela perguntou, cadê o meu vestidinho branco? E aí a irmã virou para ela e falou assim, ô minha filha, mas por que essa insistência tanto assim, querendo o seu vestidinho branco? E ela desmaiou. E aí, o que fizeram? Pegaram o vestido e colocaram assim para ela. Fez com que ela abraçasse aquele vestido branco, que ela estava tão incomodada com ele. E aí, novamente, ela recobrou o juízo e ela falou, cadê o meu vestidinho branco? E a irmã falou, está aí nos seus braços. Mas por que essa insistência? Aí ela falou, porque o meu Salvador está chegando e eu quero falar com Ele, que Ele derramou o seu sangue por mim e eu derramei o meu por Ele. Se necessário for, derrame o seu sangue. Se necessário for, deixe a sua cabeça rolar. Se necessário for, encare a morte.
Porque é através da morte que vamos ter a vida, e é através da morte que vamos ver o milagre do Senhor, a ressurreição de Deus, nos levando para o céu. Eis que cedo venho. Oh, irmãos, ele vem sem demora, ele vem sem demora. Vamos ficar apercebidos a essa promessa e a essa palavra que o Senhor tem nos dado hoje. Que o Senhor possa nos abençoar. Michele, é com você.